E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu fiquei um tempo para trazer esses vídeos de volta, porque a gente tá voltando com as análises semanais de Sarazanmai, mas é por um motivo bem simples. Eu tava na minha última semana dentro da empresa em que eu trabalhava, então eu tinha muita coisa para organizar e eu não tava conseguindo tempo pro canal. Só que isso tudo traz um benefício para o canal, porque a partir de agora, a partir dessa semana, a gente vai ter vídeos de segunda a sexta-feira. E inclusive eu já tô com essa semana inteirinha programada. E a programação dessa semana inclui ainda a análise de hoje, do episódio 4 de Sarazanmai, e também a análise do episódio 5 de Sarazanmai, que deve sair ainda essa semana, e depois deve voltar tudo ao normal, a coisa deve seguir o seu padrão, sai o episódio, sai a análise em seguida, e assim a gente vai seguindo. Mas o que eu tô muito feliz é que eu posso produzir muito mais conteúdo aqui pro canal a partir de agora. O episódio 4 de Sarazanmai, ele foi muito interessante, porque ele mostrou uma das histórias dos três que eu mais queria ver, que é a do Toikuji. Ele logo no começo mostra o Kuji vendo o irmão dele com uma arma na mão depois de um homem ser morto. Esse é o primeiro flashback que a gente tem, começa o episódio. Ainda no começo do episódio também a gente vai ver o Haruka com os pais dele e o Kazuki conversando com ele, porque ele descobre então que a Sarah-chan vai fazer aí um encontro para fãs na cidade deles e ele fica desesperado com isso, porque ele não sabe o que fazer. Afinal de contas ele tem se passado pela Sarah-chan para fingir pro Haruka que ele conhece a Sarah, que ele conversa com ela, e se ele chega a conhecer a Sarah pessoalmente e ela não fizer nada pelo Haruka, não fizer nada que mostre isso pra ele, pode deixar o menino muito triste. Então o Kazuki ele entra em total desespero a partir daqui. E a selfie do dia proposta pela Sarah-chan então é com soba, que é uma comida típica japonesa. A gente começa a ver então a história do Kuji se desenrolar. A gente vai ter aí uma conversa dele com o irmão dele, e ele começa a falar sobre a família, que eles têm um restaurante de soba e que entre a conversa, o Kuji ainda faz uma menção ao irmão dele ser responsável por manter o restaurante de pé. Isso tudo vai ser explicado mais ao longo do episódio, só que essa coisa começa a se desenrolar, a gente começa a ver então, o Kuji ele não mora com os pais deles já morreram. Ele mora então com os tios que passaram a tomar conta do restaurante que era da família deles. Inclusive quem aparece na casa do Kuji é o Enta pedindo pra ele vai pra implorar que o Kuji entregue o prato do desejo dele pro Kazuki, porque ele quer muito ajudar o Kazuki, ele sabe que o Kazuki precisa dos pratos logo pra ajudar o irmão dele. Então o Enta vem pedir desesperadamente pelo que o Kuji entregue o prato dele. Ainda mais tarde, quem procura o Kuji é o Kazuki. Ele tá vestido de Sarah-chan e ele vem desesperadamente pedir um favor pro Kuji, que ele diz que a única pessoa que pode ajudar ele é o Kuji. Ele pede pro Kuji sequestrar a Sarah-chan quando ela vier fazer um encontro de fãs, e ele diz que então ele vai assumir o lugar dela, porque ele prometeu pro Haruka, pro irmãozinho dele, que a Sarah-chan diria uma frase secreta quando apertasse a mão dele. E a única solução que ele vê é sequestrar a Sarah original e substituir ela. E para isso ele precisaria da ajuda do Kuji. A gente vai ter então um flashback do Kuji quando era criança. E ele, então, a história dele começa a ficar clara. Os pais dele morreram e deixaram uma grande dívida por causa de um amigo. Não é um assunto que é muito extenso, muito explicado, mas acabou que o restaurante que eles tinham de soba foi todo endividado. O irmão dele acabou meio que se perdendo e se envolvendo com pessoas perigosas, com criminosos, para meio que conseguir sobreviver. Enquanto isso, eles tentavam manter o restaurante de pé. O Kuji começou a se desesperar no momento em que ele percebeu que eles iam ter que deixar tudo aquilo. E o Kuji era um moleque de 10 anos de idade. E ele não sabia o que fazer, ele não tinha o que fazer, ele era apenas uma criança. Então, em determinado dia, o irmão dele, que agora tinha se tornado uma má pessoa, o Kuji tinha inclusive encontrado uma arma no meio das coisas dele, e o irmão mais velho dele estava indo contra tudo que os pais dele ensinaram. Só que o irmão mais velho dele sempre deixou claro que as pessoas perigosas que sobrevivem nesse mundo e que não é tão simples seguir esses conceitos morais na situação que eles vivem. Só que o Kuji ainda assim sempre tentou se manter firme e sempre tentou levar tudo que os pais dele ensinaram como meta.
E então, em determinado dia, quando o restaurante está prestes a fechar, o irmão do Cudi aparece com uma mala cheia de dinheiro. E então ele diz que vai levantar, vai erguer o restaurante e pede para os tios dele então assumirem. Que eles podem assumir o restaurante, ficar com o lucro do negócio e tudo mais, se eles manterem aquilo funcionando, e agora eles têm o dinheiro tanto para quitar a dívida quanto para levantar o restaurante. Enquanto Kazuki explica o péssimo plano dele para sequestrar a Sarah-chan e assumir o lugar dela, a gente vai ver então o Ryo e o Mabu conversando com outros policiais, analisando o criminoso que apareceu, o caso de homicídio que surgiu de um homem que era dono de uma loja de soba. E ele foi pego então roubando água do banho de uma das suas clientes. A gente vai ver então que esse homem, o Ryo e o Mabu, então juntos extraíram o desejo dele e acabou surgindo aí um novo capa zumbi, um novo zumbi para eles enfrentarem. E esse zumbi fez com que que as lojas de soba começassem a ver os seus pratos de soba flutuando, indo em direção ao zumbi. Então por toda a cidade pratos de soba começam a flutuar em determinada direção. Quando o Cudi vê então que a loja que os tios dele estão cuidando, a loja que era dos pais dele, também tá nessa situação, tá tendo tudo sendo levado, ele pede então pro Cap transformar ele em um capa para ele poder então derrotar esse zumbi, roubar o Shurikodama do zumbi e liberar e proteger o que foi da família dele. Então a gente vai ver aí mais uma cena de luta, só que dessa vez o centro da batalha, o cara que canta a música é o Cudi, e eles enfrentam aí um zumbi enorme com uma cabeça de soba no lugar, e eles conseguem derrotar esse zumbi e extrair o Shurikodama dele. O Cudi faz isso com toda a garra, toda a força de vontade do mundo, determinado, como ele mesmo diz, a proteger o que o irmão dele protegeu. Então, depois do irmão dele ter feito de tudo para salvar a loja, ele não vai deixar que o zumbi leve tudo que eles construíram, tudo aquilo que eles conseguiram recuperar, tudo aquilo que a família dele quase perdeu. Durante o Sarazamai, o segredo vergonhoso do Cudi então vaza. E a gente vai entender bem direitinho como é a história dele, do irmão dele, da família dele. E gente, eu achei que os temas eram muito maduros e pesados enquanto a gente analisava aí a história do Kazuki e do Enta. Porque o Enta é um menino apaixonado pelo melhor amigo. O Kazuki, ele tem aquele dilema dele e faz de tudo para agradar o irmão dele, que agora é paraplégico. Só que a história do Cudi é muito mais madura e triste do que a de qualquer um dos dois, pelo menos até o momento. Quando tudo aquilo aconteceu com o Cudi, com a família dele, então o irmão dele acabou se envolvendo com algumas pessoas, alguns criminosos, para conseguir alguma grana e tudo mais. E o irmão dele, em um determinado dia, escuta esses homens falando que o irmão do Cudi fugiu com o dinheiro deles, ele roubou eles e fugiu com aquele dinheiro. E o Cudi logo percebe que é o dinheiro que ele deu para reerguer a loja de soba da família. Ele vasculha o quarto e encontra a arma que o irmão dele tinha. Então ele percebe que o irmão dele também não levou aquela arma. Então ele estava correndo muito mais perigo do que ele imaginava. Os homens então vão atrás do Cudi. Eles sabem que o Cudi seria um bom refém, uma boa isca para trazer o irmão dele para lá. Só que quando o Cudi se vê ameaçado, ele acaba atirando no homem, acaba matando aquele homem. Ele pegou a arma do irmão dele e, em legítima defesa, no susto, ele acaba disparando contra o homem e matando aquele homem. No momento de choque dele, quando ele está ali desesperado por aquilo, ele então percebe o que aconteceu e o irmão dele aparece logo em seguida e recolhe a arma da mão dele e diz pro Cudi que foi ele quem matou aquele homem, que pessoas ruins são quem sobrevivem nesse mundo, e ele deixa claro pro irmão mais novo que foi ele quem matou aquele homem. Ele quer que o Cudi tenha aquilo na cabeça, só que o menino tá completamente em estado de choque, mas ele meio que aceita a situação. E o irmão dele então abraça ele e diz que os dois são irmãos e que juntos eles vão sobreviver nesse mundo. Só que então ele tem que ir embora dali. E é por isso que o Cudi decide continuar vivendo na loja, na casa, na cidade onde os pais dele viveram, na loja de soba da família dele, porque o irmão dele fez tudo aquilo pelo sonho, principalmente do irmão dele. O Cudi amava aquilo, amava aquela loja, amava o negócio da família, e o irmão dele fez tudo para preservar esse negócio, então ele não pode simplesmente abandonar tudo aquilo.
mesmo que tudo que ele queria hoje em dia seria viver com o irmão dele. A gente também descobre aí o desejo do homem que virou um zumbi, e ele tinha roubado água da moça que era uma cliente dele, que parece aparentemente namorada dele, porque ele queria fazer um soba com a água do banho dela. Isso é completamente escroto. Em outro lugar a gente também vê o Reo e o Mabu conversando sobre a atual situação deles, e eles estão dizendo que eles não estão gostando de perder tantas vezes, porque já foram vários zumbis que os meninos derrotaram, e que eles acham que está na hora de eles intervirem e irem diretamente para cima dos meninos, pegarem eles. Quando eles voltam pro lugar, o Enta julga o Cudi abertamente. Ele tá preocupado, gritando com o Cudi porque o Cudi matou um homem. Só que então ele explica que ele decidiu que ele vai fazer o que precisar para viver com o irmão dele, e que ele quer viver com o irmão dele pro resto da vida. E mesmo sob as palavras de julgamento e o olhar de julgamento do Enta pra cima dele, tudo que ele faz é, quando ele tem a primeira oportunidade de ameaçar o Enta, e ele diz que pra ele conseguir viver com o irmão dele, esse tipo de coisa não pode vazar, ninguém pode saber disso, e que ele ameaça os meninos caso ele contem pra alguém. E ele ainda explica que a justiça é uma coisa fraca, em que as pessoas que se deixam levar apenas pelo senso de justiça acabam não conseguindo sobreviver nesse tipo de mundo. Logo depois dos créditos a gente tem a cena final do anime, onde o Kazuki oferece ao Cudi o prato prateado dele, porque ele diz que alguém como o Cudi merece muito mais usar aquele prato do que alguém como ele. O Enta fica desesperado porque ele sabe que ele tem feito de tudo pelo bem do Haruka, e que ele não pode entregar o prato dele assim, ele tem feito de tudo até agora. Só que nesse momento, então, o Kazuki, ele assume um semblante completamente sombrio, e ele diz que, na verdade, ele odeia o Haruka, ele odeia o irmão dele. E assim acaba o episódio, com mais algum mistério pra gente resolver. Eu sei que a maioria das pessoas já resolveu, eu tava me segurando pra assistir por causa do canal, mas ainda essa semana a gente analisa o próximo episódio e entende melhor o que está acontecendo aqui, quais são os verdadeiros sentimentos do Kazuki sobre essa situação, sobre o irmão dele. E a gente também vai ver aí como vai finalmente se desenrolar essa história do Cudi, porque pra mim até agora foi a que mais me envolveu. O Cudi, ele já era, pela personalidade dele, ele já era dos três o meu personagem favorito e o que eu achava mais interessante. Só que agora ele já ficou mais ainda. Eu adorei o tom sombrio e maduro que a história dele tem. E eu espero que eles entreguem alguma coisa assim no que está por vir ainda sobre a história do Kazuki também. Então é isso, ainda essa semana a gente analisa o episódio 5 de Sarazama, e eu espero que você continue acompanhando os vídeos. Essa semana aí a gente vai ter o primeiro teste de vídeos de segunda a sexta-feira, vamos ver se eu dou conta, se eu consigo entregar tudo em tempo. E eu espero que vocês acompanhem. Para acompanhar isso tudo, você precisa se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E é bom ativar os sininhos aí, a notificação, para você estar por dentro e receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Eu tenho alguns planejamentos de conteúdo bem legais aqui pela frente. Eu tenho até algumas parcerias aí sendo montadas, eu espero que corra tudo bem. Aqui nos comentários eu quero que você deixe o que você achou desse episódio e principalmente o que você espera do desenrolar da história do Kazuki e do Cudi. E também eu quero saber o que você pensa da história deles. Como eu disse, eu gosto muito da história do Cudi por ela ser muito mais madura e sombria, mas eu quero saber a sua opinião sobre a história dos meninos. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, porque me ajuda muito a crescer no YouTube, ajuda a divulgar meu trabalho, divulgar esse vídeo. Me segue nas redes sociais, é @gutunu no Twitter e no Instagram, e lá você pode conversar mais comigo, você pode acompanhar um pouco mais o meu trabalho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.